Bom dia, meus irmãos. Prazer revê-los mais uma vez, estarmos juntos. Moisés, apaga essa luz aqui mais de perto, só para fortalecer ali a claridade. Obrigado. Ok, deixa eu voltar aqui no início. Isso, Êxodo capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo número 3. É o clássico texto da chamada de Moisés à missão que ele tinha. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler então versos 1 a 14. Você acompanha na sua Bíblia. Vamos ler versos 1 a 14, Êxodo capítulo 3. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por essa causa, ou por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés. Desculpa, até o versículo 14, está lido, até o versículo 14, o texto aqui da missão de Moisés dada pelo Senhor. E nós vamos conversar hoje, meus irmãos, sobre os nomes primários de Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns dos nomes de Deus. Existe na Bíblia cerca de 36 a 40, de acordo com alguns críticos ou comentaristas, nomes dados a Deus. Muitos deles são nomes apenas adjetivados, que mostram qualidades do ser divino, outros são nomes mais próprios. Então nós não vamos passar por todos eles, obviamente, o tempo não nos permite, mas vamos olhar na reflexão de hoje alguns nomes primários de Deus e na semana que vem alguns nomes compostos. Então vamos perceber o que significa isso. Mais uma vez, quero lembrar aos irmãos que, se houver necessidade, levanta aí a sua mão, o diácono vai estar de olho aberto ali e vai trazer até você o microfone, para que os irmãos que estejam em casa possam também ter uma boa audição da sua pergunta.
Então, colocamos aqui na introdução que palavras e nomes são usados para identificar pessoas, animais, coisas, fatos, atos, etc. Então, nós identificamos ou nomeamos as coisas dando nomes através de palavras, né? Então essa é a forma comum da nossa comunicação. E através da Bíblia nós vamos aprender que Deus também se utilizou de palavras e de nomes para se revelar aos homens. Necessariamente, poderíamos dizer que Deus não precisa de palavras para se comunicar, mesmo. Ele está muito além da nossa capacidade pequena, limitada de comunicação. Ele se comunica entre as pessoas da divindade, não necessariamente usando palavras da maneira que nós compreendemos. Deus está muito acima, muito além de toda a capacidade humana. Então nós colocamos ali o exemplo de que Deus se revelou através de sinais, de coisas, e se dirigiu aos homens através de palavras. Nós temos um texto de hoje aqui, Deus falando com Moisés, e nós vamos aprender que esses nomes dados por Deus acerca dele mesmo se relacionam com o seu caráter, com os seus atributos ou com os seus feitos. Então nós vamos aprender vários desses sinais ou nomes de Deus, muitas vezes mostrando quem é ele, quais são as suas qualidades e quais são os seus feitos. Por exemplo, só para a gente lembrar rapidamente um exemplo dos feitos de Deus. Caio, travou ali. Você mexe lá, por favor. Quando Abraão vai para sacrificar o filho Isaque e Deus fala com ele, Abraão, pare. Ou o anjo de Deus ali fala com ele, Abraão, pare. Qual era o nome de Deus ali? Lembra? Foi dito para Abraão, Deus proverá, Jeová Jiré, Deus proverá. Então Deus dá um nome, às vezes, no momento da circunstância, para revelar algum dos feitos dele. Então esse é um exemplo que nós temos aqui, que Deus deu o nome a si mesmo, Deus proverá, Jeová Jiré, no sentido de que, olha, os feitos de Deus, a realização de Deus é prover o cordeiro. Então, muitas vezes os nomes de Deus estão ligados ao seu caráter, ao seu ser, aquilo que realmente ele é, ou alguma coisa que ele está realizando. Então, já que nós estamos sem o nosso PowerPoint ali, vamos caminhar aqui na revista. Deixa eu achar aqui a revista número 8, a lição número 8. Quando voltar aí, você me dá um alô, Caio. Nós falamos, irmãos, então, que Deus fala conosco e sinaliza os seus nomes para que nós o conheçamos. Gênesis 2,19, então vou voltar aqui, vamos ver se vai caminhar aqui, né? Está no automático? Pode pôr no automático? Não mesmo. Esse é o quadro anterior? Então vamos lá, vamos caminhando com o Caio aqui, na língua hebraica, para aí por enquanto. Na língua hebraica, os nomes de Deus são encontrados na forma primária, ou forma simples, e também na forma composta. Então temos aqui alguns exemplos do que são os nomes simples de Deus e que são nomes compostos. Aliás, de Deus não, comum, né? Nomes simples e nomes compostos. Então João é um nome comum, um nome simples. João Batista é um nome composto. José é um nome comum, é um nome simples. O próximo nome ali, Júlio César, por exemplo, é um nome composto. Então, todo nome que carrega outro junto consigo, ele é um nome composto. Então, Deus também vai se revelar assim, algumas vezes com um nome simples, outras vezes com um nome composto. Então, nós vamos caminhar hoje aqui, olhando alguns desses nomes de Deus. Essa lição tem por alvo, então, tratar de alguns nomes primários que revelam Deus através das Escrituras Sagradas. Vamos lá. Pode passar. Como disse, na próxima lição nós vamos ver então alguns nomes compostos de Deus. Já dissemos que não dá para sermos estanques ou sermos exaustivos e olhar cada um dos nomes de Deus. Nós vamos olhar hoje 4 nomes chamados nomes primários de Deus. Então o primeiro nome é a primeira palavrinha que você vai ter praticamente lá no Gênesis, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome lá é Elohim. Lá no hebraico,
o nome do poderoso Deus. Então, esse nome Elohim significa o poderoso. E como é uma forma plural, pode significar também os poderosos. Então, o nome no singular ali seria Eloá, mas no plural, Elohim. Então, é um nome plural, como já falamos outro dia sobre a Trindade, é um nome que importa numa pluralidade nele mesmo, né? Não é que são deuses, mas é um Deus plural, é um Deus em mais de uma pessoa nele mesmo. Então esse nome vai ocorrer cerca de 2.500 vezes só no Velho Testamento. E na maioria das vezes ele é traduzido pelo nome Deus. Aqui na sua Bíblia, na maioria das vezes que você vê escrito Deus, a versão lá do original é Elohim. Então Elohim descreve Deus como o poderoso Criador, o sustentador do universo. Então desde Gênesis capítulo 1 você percebe isso, o nome Elohim está ligado a Deus na criação. Então é o poderoso Criador, é o poderoso sustentador das coisas criadas. O nome Elohim, ele deriva da raiz Yalá, ferido pelo temor, é a expressão desse verbo Alá. E ele mostra Deus como o ser forte, como o ser poderoso e como objeto de temor. Então ele, por ser o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nós somos levados a temê-lo, a levá-lo a sério, a encará-lo com temor. O nome Elohim raramente ocorre no singular, Eloá, como dissemos, exceto nos textos de poesia. Então dentro da poesia hebraica, você vai encontrar várias vezes o nome no singular, que é Eloá, mas o Elohim é o que mais aparece nos textos históricos. Então o crente é levado a se prostrar diante de Elohim, reconhecendo nele o Deus Criador da nossa raça humana. Então, quando nós pensamos em Deus como Criador, é esse nome que aparece para Deus. Então, é um dos nomes primários que mostram Deus como o poderoso, como Deus Todo-Poderoso. O nome aparece no plural e indica então intensidade ou plenitude de poder, aquilo que alguns intérpretes vão chamar de plural majestático, ou seja, o plural que mostra a majestade e a grandeza de Deus. No Novo Testamento, esse nome é transcrito, ou é traduzido para o Novo Testamento, para o grego, na palavrinha grega theos. Então, para nós, é o nome que vai aparecer quando aparece Deus no Novo Testamento, sempre é a palavra theos, e é a versão desse conceito, desse Deus Criador e Todo-Poderoso. Lá em Gênesis 1, você pode voltar comigo? Vamos lá? Você conhece bem o texto, fala de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, só para lembrar que ali essa palavrinha Deus é a palavra Elohim. Próximo texto, Deuteronômio 4:35. Então, estamos colocando aqui, meus irmãos, apenas algumas referências a título de exemplo, porque, como dissemos, você tem cerca de 2.500 vezes esse nome na Bíblia. Então, essas referências aqui são apenas para você perceber a presença desse Deus, ou desse nome de Deus, nas páginas da Bíblia. Deuteronômio 4:35. Diz assim o texto bíblico: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então a palavra Senhor, toda plural que você tem aí, aliás, toda maiúscula que você tem aí, é o nome Yahvé, né, geralmente, e Deus, na sequência, é o nome Elohim. Então, é Deus. Isaías 45:18, também é um outro texto lá do Velho Testamento, só para, mais uma vez, a gente perceber aqui a presença do nome. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, de novo aqui, o nome Yahvé, quando aparece o nome Senhor, com as letras em caixa alta, com as letras maiúsculas, e a palavrinha Deus em letras menores, Elohim. Então, eu sou o Elohim,
que criou todas as coisas. Então esse nome de Deus, esse magnífico nome de Deus, irmãos, deve fazer com que nós crentes lembremos que nada foge ao controle do Senhor, até mesmo quando passamos por tribulações, por adversidades, é saber que se Ele é o Criador dos céus e da terra, se Ele é o Todo-Poderoso que faz todas as coisas, sustenta tudo, Ele não pode também sustentar a nossa vida? Ele também não pode socorrer a nossa vida? Então é nesse sentido que nós temos que ter essa confiança no Deus Todo-Poderoso. Traga o microfone aqui, Cirlão, por favor. Só para o Caio falar audivelmente, para quem está em casa também poder acompanhá-lo. Não, eu dizia assim que, tipo, para nós hoje em dia perde um pouco o significado dos nomes, né? Porque você vê que na época bíblica, eles davam o nome para os filhos bem, tipo assim, por exemplo, Jacó, que nasceu segurando o calcanhar, eles davam, o Jacó significa isso. Esaú, porque nasceu peludo, eles davam o nome. Então, tipo, o nome tinha muito significado, né? Então, acho que para eles falava muito mais firmemente do que para nós hoje em dia, assim, né? Que a gente perdeu um pouco isso. Sim. O Caio está lembrando aqui que os nomes na Bíblia muitas vezes está ligado à própria pessoa, né? E identifica a pessoa. Ele colocou ali que Jacó, quando nasceu, estava segurando o calcanhar do irmão e dá toda uma trapaça ali logo no nascimento e mostrando que ele é o trapaceiro, né? O nome Jacó significa mais ou menos isso, o trapaceiro, né? Lá na frente na história, Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. Então é o ministro de Deus, mas por enquanto ele era o trapaceiro. Esaú era todo peludo e avermelhado, o nome dele tinha algo a ver com esse tom de vermelho, né? O mar vermelho também tem essa qualificação ali, da mesma forma, com um nome parecido, próximo ali ao nome Esaú, né? Então os nomes da Bíblia têm algo a ver com a pessoa em si, né? Ok, vamos lá. Caminhando aqui conosco. Então Deus é o único Deus, poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós vamos aprender isso no decurso da Bíblia. Lembrando que a revelação da Bíblia, ela é progressiva. Então no começo você sabe apenas que é Deus, que Ele criou. Com o tempo você vai percebendo mais coisas a respeito da criação desse Deus. Quando você chega, por exemplo, lá em Colossenses 1, a gente não vai olhar o texto, mas lá em Colossenses 1, fala que Ele é o Criador de tudo, sejam tronos, soberanias, potestades, poderes, coisas visíveis, coisas invisíveis, Ele é o Criador de todas as coisas. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então esse Deus, Elohim, é que carrega esse nome de Criador e sustentador de tudo. O segundo nome que você tem na nossa sequência aqui é o nome Yahvé, ou traduzido para o português aqui, usa-se muito falar o Jeová, o nome do Deus imutável. Então esse nome vem do tetragrama hebraico, aquelas 4 letrinhas ali, e quase que elas são representadas pelas palavras ali, pelas letras nossas no nosso alfabeto latino, YHWH. Aí eu pergunto, para aí por enquanto, Caio, eu pergunto que som que teria aquilo ali. Como é que você lê YHWH? Né? Só para lembrar que lá no hebraico, eles têm o vocabulário deles, né, é chamado de língua consonantal. O que é uma língua consonantal? É uma língua que usa praticamente só consoantes. Ela não tem vogais. Né? Quando você vai nas lojas Riachuelo hoje, o que você vê escrito na porta? RCHL, né? É isso? RCHL, Riachuelo. Não tem mais vogais ali. É uma forma de comunicação. Você bate o olho, você sabe. Então, na maioria das línguas também, as consoantes elas são úteis, mas em muitos casos, se você não tiver consoantes, você lê praticamente a mesma coisa, com algumas poucas variações. E às vezes, dependendo do contexto que está ali, aquela colocação, você sabe qual é a palavra que vai significar aquelas letras. Então, lá no hebraico, é uma língua consonantal. As letrinhas do hebraico são aquelas ali. Também são 4 consoantes, não tem vogais ali, embora o primeiro, Yod,
tem um sinal, um sonzinho leve de um I, mas não chega a ser bem assim. Então, é um nome consonantal, né? Então, eu só estou colocando isso para lembrar que o judeu, no decurso da história, ele perdeu qual é o som. Como é que se pronuncia o som daquilo ali? Porque esse foi o nome chamado Nome Santíssimo do Senhor. Então, quando Deus revelou esse nome, depois de algum tempo à frente, o judeu parou de falar esse nome. E esse nome era falado só pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos. Então, imagine, quem tinha o conhecimento desse som, ao longo do tempo da história, ele vai inclusive se perdendo. E depois que destruiu o templo, lá no período da Babilônia e tudo mais, ainda mais se perdeu o som desse nome. Então, o judeu, até hoje, existe algumas dúvidas entre eles, qual é o som correto da pronúncia desse nome. Então, Yahvé, Yavá, Javé, porque o Yod ali também tem um som de J, né? Qual é o som desse nome? Então, para trazer para nós, na nossa expressão mais ocidental, criou-se o nome Jeová. Mas não vou explicar aqui agora os detalhes todos, mas Jeová, na verdade, é uma junção de letras do Yahvé com letras do Adonai. Então, misturou-se ali, criou-se o som Jeová. Mas na Bíblia em si, ela não tem esse nome Jeová. É uma tradução, uma versão, para que a gente pudesse criar aqui um som, né? Mas na verdade, lá na língua hebraica, o som ficou um tanto quanto perdido. Só para a gente ter ideia desse nome aí. Pode passar, Caio. Então, esse nome de Deus, irmãos, ele deriva-se... Opa! Vamos voltar para a revista, né? Esse nome de Deus aí, Jeová, ele é derivado de uma outra palavrinha que tem a ideia do eu sou, do verbo ser, né? Lá do hebraico. Por isso que na sua tradução, volta lá para Êxodo capítulo 3. Por isso que lá na sua tradução de Êxodo capítulo 3, no versículo 14, ali você tem um verbo. Vai lá comigo, Êxodo 3, 14. Êxodo 3,14, qual é o seu nome? Ele pergunta no verso 13. E Deus responde, eu sou. Então, para nós é um verbo, né? Mas é a pronúncia daquelas 4 letras. É a pronúncia daquele tetragrama lá do hebraico, Yahvé, Yavá, Javé. Qual é o som? Então, ficou perdido, mas é justamente a pronúncia ali daquele som. Então, ela é originado lá do hebraico através do verbo ser. Eu sou. Por isso, Deus vai dizer aqui no verso 14, diga aos filhos de Israel, eu sou, te enviou. Né? Então, esse é o nome dado pelo Senhor ali. O nome Yahvé, ele é usado cerca de 5.321 vezes no Antigo Testamento. Às vezes, ele é traduzido pela palavra Senhor, ou às vezes é traduzido em algumas versões pela palavra Jeová. Então, a Bíblia atualizada, ela utiliza a palavra Senhor sempre em caixa alta, ou seja, sempre com todas as letras maiúsculas. Quando você ler no Velho Testamento todas as letras maiúsculas, Senhor, geralmente é a versão ou a tradução desse nome Jeová, ou Yahvé, Yavá, Javé, é a tradução desse nome, dessas 4 letras aqui. Esse nome, então, com o tempo, ele foi superando ou tomando primazia sobre os nomes anteriores que Deus já tinha se revelado. Deus já tinha falado através do nome Elohim, Deus já tinha falado através do nome Adonai, Deus já tinha falado através de outros nomes, se fôssemos voltar e ver todos eles, mas esse nome vai tomando preeminência, vai se tornando o nome sobre todos os nomes, o nome mais importante de Deus. Então ele vai superando os outros nomes. É um nome que revela o Deus imutável. Eu sou aquilo que sou. Ou seja, eu sou e não mudo. Então a expressão é que ele é aquilo que de fato ele é. O nome imutável. Por isso ele está ligado também à ideia pactual. Ele é o Deus que fez um pacto com o seu povo e um Deus que não muda.
o que ele falou, porque ele é imutável. Então, o nome eu sou já qualifica Deus como o ser imutável. No Novo Testamento, quando vai se utilizar a referência a esse nome, geralmente usa-se o nome Senhor, só que não em todas as letras maiúsculas. O Novo Testamento usa apenas em a primeira letra maiúscula. A palavra Senhor é derivado lá do grego a palavra Kyrios. Então, esse é o nome que é utilizado ali para demonstrar esse nome Yahvé. Algumas referências, vamos lá comigo então. Êxodo capítulo 3 de novo. Verso 15, nós já olhamos o verso 14, eu sou, me enviou. Então, disse mais, versículo 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, ou o Yahvé, o Elohim, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, para o judeu, essa expressão de Moisés aqui caracteriza esse nome acima dos outros e coloca esse nome como sendo o nome pelo qual Deus deveria ser de fato honrado e servido. Olha o versículo 16 também e o versículo 18. Versículo 16 diz, vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, ou Yahvé, o Elohim de vossos pais, de novo ele repete, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Olha o versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, de novo, a expressão Yahvé, o Elohim dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, Yahvé, o nosso Elohim. Então, essa é a expressão mostrando aqui que Deus se revelou com esse nome, o Yahvé. Geralmente nós falamos Yahvé, mas a pronúncia pode não ser também necessária e completamente esta. Olha o Salmo 83. Salmo 83, versículo 6. Ou 16, né? 83, versículo 16. diz, enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. De novo, só mostrando aqui a expressão do nome Yahvé, nome Senhor. Se você vai para Oséias 12:5, vamos lá? É um exercício bíblico aqui, apenas de observarmos algumas dessas colocações do nome do Senhor. Oséias 12. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Então, de novo, só fortalecendo aí que esse é o nome que o judeu mais valorizava, mais se referia à pessoa de Deus. Gênesis 2, 4 e 7 também, se você voltar lá, vai ter a mesma expressão. Ali, embora seja uma combinação do nome. Gênesis 2, 4 e 7. Se você olha no versículo 4, você tem Senhor Deus. Né? Então, de novo, no versículo 5, Senhor Deus. No versículo 7, também Senhor Deus. Então, essa é uma colocação de Moisés, né? Depois que Deus já havia revelado o nome. É bom nós lembrarmos que aqui não está na ordem cronológica dos fatos, né? Mas na ordem histórica. Moisés tinha recebido o nome de Deus lá já na história do cativeiro egípcio, e depois disso é que ele vai escrever então os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e ele usa esse nome novo de Deus. Mas só lembrando, lá na época da formação do homem, esse nome de Deus, Yahvé, ainda não era o nome revelado de Deus. Ele só se torna um nome revelado de Deus lá na frente na história de Moisés.
como é Moisés que está escrevendo a história, ele usa esse nome no decurso da história mais atrás. Ficou claro isso ou eu confundi vocês? Esse nome Yahvé não era conhecido de Adão. É isso que eu estou querendo dizer, né? Não era o nome usado lá no começo da criação. Ele foi usado lá depois de Moisés, quando Deus revelou: esse é o meu nome. Agora, como foi Moisés que escreveu toda a história, quando ele voltou lá atrás para escrever a história, ele usou o nome que Deus tinha dado para ele mesmo lá na frente, né? Então, só para dizer que esse não era o nome comumente aí conhecido lá nos dias primitivos, né? Tentar com o passador aqui, vamos ver. Tá. Vamos ver se vai agora, né? Não vai não. Já travou de novo. Então, irmãos, esse nome, né, aponta para o relacionamento de Deus com os filhos de Israel, geralmente o nome pactual de Deus, é o nome da aliança de Deus, o nome que garante que Deus não ia mudar aquilo que ele havia tratado, porque ele é o Deus imutável. Então, a revista sua traz aqui algumas perguntinhas para a gente, né? Você pode recordar e pode compartilhar algum momento em que a fidelidade de Deus foi visivelmente percebida na sua vida? Então, só para lembrar aqui que alguma vez que você percebeu que Deus foi fiel, que Ele cumpriu o que Ele disse, é para mostrar que esse nome está relacionado, está ligado a esse fato de que Deus é o imutável, de que Deus é aquele que não muda na sua vida. Então, a palavrinha Yahvé, ou Jeová, como você quiser utilizar, não há problema, vai trazer essa ideia. É o Deus que não muda. Eu sou aquilo que sou. Ou eu sou aquilo que continuo sendo. Eu sou aquele que não mudo. Essa é a expressão carregada aqui no nome Yahvé, né? O terceiro nome que nós temos aqui é o nome Adonai. O nome Adonai, ele se relaciona com esses outros nomes já citados, eles carregam um pouco dessa ideia. Vem do nome Adon, que significa Senhor ou Mestre. Então a palavrinha Adonai é meu Senhor. A finalização da palavra ali, o aí, para nós aqui, na nossa versão, é a expressão meu, né? Ani, lá no hebraico, sou eu, Ani. Então Adonai, né? Essa junção do final ali é Deus meu, ou Senhor meu, Mestre meu. Então esse qualificativo Adon significa Senhor ou significa Mestre. É a ideia de que Deus se revela como governante todo-poderoso. Ele é aquele que está acima de todas as coisas, que governa tudo. E a Bíblia diz que nós estamos como servos dele, ou sujeitos a ele. Nós devemos obediência a esse que governa todas as coisas. Então ele é geralmente usado também na Bíblia, em muitos lugares, com conjunto, né? Yahvé Adonai, né? Conjunto ali os dois nomes, ele é usado muitas vezes junto com o nome Yahvé. Geralmente ele é traduzido também na Bíblia pela palavrinha Senhor. Agora, geralmente ele é traduzido pelo Senhor com a letra minúscula. Não a primeira, mas as demais letras. Se Yahvé é traduzido com todas as letras maiúsculas, para você saber que ali é o nome Yahvé, o nome Adonai, ele é traduzido apenas com a primeira letra no maiúsculo e as demais minúsculas. Corre lá para a gente ver um texto bem clássico disso, é Salmo 110. Olha lá. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então o Senhor ali é o Senhor Adonai. Olha no versículo 5 também. O Senhor, com a letra em caixa baixa, né? O Senhor, ali é a palavra Adonai. Então, se você vai ter no versículo 4, por exemplo, o Senhor com todas as letras maiúsculas é o Yahvé.
O Senhor, no versículo 5, é o Adonai. Então, só para mostrar que a nossa tradução para o português, ela tenta nos ajudar a perceber onde é um nome, onde é outro, mas nem sempre as coisas ficam tão claras assim. Mas essa é a ordem. Ele é sempre traduzido pela palavra ou pelo nome Senhor, né? Alguns exemplos da Bíblia, vamos lá também. Você pode olhar Josué 5,14. Josué 5, versículo 14. Não sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aliás, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, Josué lhe mostrou, se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? Então, a palavrinha aqui também é essa palavrinha Adonai, olhando para esse Deus que se revelou com o título de Senhor ou de Mestre, a quem nós somos servos. Olha o versículo 8, lá em Isaías 6. É um outro texto bastante conhecido. Isaías, capítulo 6. Isaías 6, 8. Diz aí: depois disto ouvi a voz do Senhor, perceba, com apenas a primeira letra maiúscula, eu Adonai. Eu ouvi a voz de Adonai, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui. Então, são algumas palavras que são trazidas para nós, ou traduzidas para nós, no sentido de perceber a diferença, quando é um nome e quando é outro. Você pode olhar, por exemplo, no versículo 1, também é Isaías 6, né? O Senhor, Adonai. Você pode olhar no versículo 3, o Senhor dos exércitos é Yahvé, né? Quando é Senhor dos exércitos, é um nome composto de Deus. Vamos ver isso lá na semana que vem, né? Então você percebe aqui os nomes, mostrando o nome simples, o nome não composto de Deus, né? O nome Adonai. Então, de novo, esse nome aqui nos leva a olhar para o Senhor como, ou para Deus, como o Senhor, no sentido de ele ser a autoridade acima de nós, e nós também olhamos para ele e nos vemos como servos, a quem nós devemos obediência. Então, todas as vezes que o cristão ora para o Senhor, ele louva a Deus, ele chama de Senhor, ele precisa lembrar dessa condição, né? Diante de Deus, eu sou servo. Diante de Deus, ele é o superior e eu sou aquele que o obedece. Então, a pergunta que a revista traz para você é essa aqui: você consegue perceber em sua vida atitudes de servo? Você consegue olhar para você na relação a Deus e se reconhecer de fato como aquele que deve obedecer ao Senhor? Ou apenas olha para Deus no âmbito religioso? Então essa é a pergunta que a revistinha nos traz aqui. O último nome que nós temos aqui é o nome El Shaddai. Então o nome El Shaddai, ele significa poderoso. Então é um outro nome para Deus, um outro nome simples para Deus, e ele vai indicar poderoso, aquele que possui todo o poder no céu e na terra. Então ele é o que domina, é o déspota, é o soberano, aquele que tem o poder absoluto sobre tudo no céu e na terra. Esse nome é muito próximo à ideia do Elohim, que é o criador do céu e da terra, que é o sustentador de tudo. Então ele traduz muito a ideia do mesmo nome Elohim, o Deus da criação, o Deus da natureza. Então a palavrinha Shaddai considera Deus sujeitando a si todos os outros poderes. Então, se existem outros poderes no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo mais, quando se fala do El Shaddai, é aquele que tem o poder sobre todos esses outros poderes, né? Claro que é apenas o nome do mesmo Deus, né? Não é que seja um outro Deus que agora tem poder sobre os outros deuses, né? Pelo contrário, mas o mesmo Deus vai se revelando como aquele que tem o poder, como aquele que é o Senhor sobre todos os outros poderes estabelecidos, sobre todos os outros poderes criados. Então ele é o Deus
da criação, é o Deus que sujeita a si todos os demais poderes, inclusive os poderes da natureza. Tudo que foi criado, por mais poderoso que possa ser, Deus é Senhor sobre todas essas coisas. Então, mostra aqui que Deus usa todos os demais poderes, fazendo com que esses demais poderes se organizem ou sejam úteis para a consecução da obra salvadora. Vamos colocar um exemplo aqui desse conceito. Quando os dominadores, os governadores de Jerusalém, sejam eles na categoria dos judeus, sejam eles na categoria dos romanos, Herodes, Pôncio Pilatos, aquele povo todo ali, quando eles crucificam Jesus, essa é a ideia que você tem. Deus acima dos outros poderes, comandando esses poderes aqui de baixo e conduzindo tudo isso para a consumação da obra salvadora. Não é? Ou seja, não há poder que não obedeça ao poder maior de Deus. Qual era o alvo de Deus? Nesse caso, que Cristo fosse para a cruz, que Cristo morresse em nosso lugar. E Deus trabalha com esses outros poderes. Reis, governantes, dominadores, líderes de Jerusalém, e leva essas pessoas a consumarem aquilo que Deus tinha planejado, que era a entrega do seu filho em nosso lugar. Aí você fala, então, se Deus foi que levou eles à morte de Cristo, de quem é a culpa? Não é? Deus não manipulou ninguém, Deus não forçou ninguém a ser mal, Deus apenas conduziu, né, esse indivíduo na sua maldade, na sua intenção de fazer o mal, para que aquilo que ele fizesse fosse aquilo que culminasse com o projeto de Deus. Cristo precisava morrer na cruz. Quem levaria Cristo à cruz? Então foram homens maus. Vamos voltar para o texto, só para olhar lá. Atos capítulo 4, vamos lá comigo. Atos capítulo 4, só para ficar mais claro aqui o que eu estou propondo para vocês. Atos capítulo 4, verso 27. 27 e 28. Olha aí. Atos 4, 27 e 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Quem se ajuntou contra ele? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, eram homens maus, homens ruins, homens malignos. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, pessoas de Israel, mas eles estavam fazendo exatamente aquilo que levaria ao projeto de Deus, que era a morte de Jesus. Não é? Então, não é que Deus manipulou e conduziu as pessoas a praticarem o mal, mas conduziu-os na sua própria maldade, de modo que eles fizessem aquilo que culminasse com a proposta de Deus, com o projeto de Deus. E assim Deus conduz a história, irmãos. Ele é o Senhor, Ele é o absoluto, Ele continua conduzindo a história. Quando nós vemos os países, os povos fazendo o que estão fazendo hoje, é aquela pergunta que o Arthur Pink coloca no seu livro Deus é Soberano. Quando você vê o mundo cheio de guerras e maldades e violências, quem está conduzindo o mundo? Deus ou o diabo? Quando você vê o mundo se atolando nos mais diferentes tipos de pecados, quem está conduzindo o mundo? Deus ou o diabo? Então ele vai levantando essas questões conosco e vai nos conduzir exatamente nessa concepção. Deus está conduzindo o mundo, apesar do pecado dos homens, muitas vezes usando a própria pecaminosidade humana, porque a história vai para um final que Deus já delegou. A história não é um monte de coisas acontecendo aleatoriamente sem alguém que a dirija. Apesar dos erros humanos, Deus está conduzindo a história e ela vai chegar exatamente no ponto final. No caso, agora depois da vinda de Cristo, na segunda vinda dele. Não é? Então, Deus é esse Senhor absoluto que conduz todas as coisas. Então, esse nome El Shaddai traz aqui essa ideia. Um Deus que conduz todas as coisas, fazendo todas as coisas acontecerem para que o plano de salvação se concretizasse. Então, Deus trabalhou na história, tiveram tantas guerras, povos babilônicos, povos sumérios, povos
gregos, depois os povos romanos, e todos eles ali atribulando e perseguindo Israel, mas tudo foi conduzindo até o momento certo da vinda de Jesus. Paulo vai dizer lá em Gálatas 4:4 que na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo perfeito, Deus mandou Jesus, ou seja, Deus trabalhou com a história para que chegasse naquele momento certo ali, da vinda de Jesus. E é interessante ver isso, nessa plenitude dos tempos, como que Deus trabalhou com a história. Quando Deus conduz, através desses conflitos todos, perseguições, guerras, exílios, cativeiro babilônico e tudo mais, Ele estava fazendo com que o seu nome, esse Deus único, soberano, a ideia de um único Deus, que era um conceito mais ali do judeu, se espalhasse para o mundo todo. Então, Deus vai ser conhecido não só na Babilônia, cidade Babilônia em si, mas em todo o império babilônico, que dominava na época praticamente o mundo todo. Então, esse conceito de que Deus é um só, o monoteísmo, essa ideia de um único Deus, que não era comum para os outros povos, agora vai se tornando conhecido. Deus é um só existe um Deus. Então, essa pregação do monoteísmo, a pregação da moral, da ética, dos princípios dos judeus, se torna conhecido também em todos os povos. Então é chamado aqui o monoteísmo ético e moral de Deus sendo espalhado, Deus trabalhando isso na história. Outra coisa importante, uma língua que fosse profunda, uma língua que fosse extremamente capaz de traduzir e denominar os conceitos das verdades do Evangelho. Nós não temos uma outra língua tão hábil, tão capaz como o grego. Infelizmente, o nosso português é riquíssimo, mas os detalhes da língua grega sobrepujam muito ainda o nosso português, né? Em termos de qualidade, de conceituação, de capacidade de expressar o que se quer dizer. E o que a gente vai aprender? Que Deus trabalhou de tal maneira com as nações, preparou, através de filósofos, um homem chamado Alexandre, o Grande, foi o grande conquistador, dominador, para levar esse conhecimento, essa cultura grega para o mundo todo. Isso pouco antes de Cristo. Um outro conceito interessante que vai acontecer, Deus trabalha, depois cai o Império Romano, cai o Império Grego, levanta o Império Romano e a paz romana, embora fosse uma paz a custo de guerra, né? Quem não obedecer, quem não tiver em paz vai morrer, essa é a expressão do romano, né? Era uma paz forçada, mas essa paz romana, ela foi também extremamente crucial, e quando tudo isso estava junto, o conhecimento de um único Deus, uma língua profunda e uma paz dominante praticamente em todo o mundo romano, de tal maneira que qualquer cidadão podia ir e vir para qualquer lugar sem nenhum problema. Nessa conjuntura histórica, Deus trouxe Jesus. Então o mundo estava preparado. Essa é a ideia de que Ele é o Senhor da história, que Ele cuida de tudo, Ele conduz tudo, e no momento certo Ele traz Jesus. Percebe como a igreja, depois da morte de Jesus, na ministração dos apóstolos, a igreja explodiu em evangelização e alcançou o mundo inteiro daquela época? Porque era uma língua só praticamente, com capacidade de especificar detalhes e verdades teológicas tão profundas, e ao mesmo tempo uma paz que permitia você cruzar o mundo inteiro sem nenhum problema. O ir e vir era livre, né? Paulo e os seus colegas viajavam sem passaporte, sem problema nenhum, de um país para o outro, sem qualquer dificuldade. O ir e vir era livre. O conhecimento de um único Deus, de que existe um Senhor acima dos outros, né? Então tudo isso possibilitou a evangelização. Então eu só estou usando esse exemplo aqui para dizer que esse conceito de Deus El Shaddai, o Deus que controla a história, o Deus que conduz as coisas, de modo que o plano de salvação aconteça, é esse Deus que a Bíblia nos revela. Esse nome El Shaddai traz esse conceito do Deus que conduz a história e conduz todas as coisas para o plano salvador, para a manifestação da sua graça. E a gente continua vendo a expressão desse nome poderoso de Deus agindo na história. É uma guerra aqui, um conflito ali, o mundo aqui, coisas ali acontecendo, tantas inovações surgindo na nossa época,
Mas não se assustem, Deus está no controle, Ele está conduzindo a história. Por mais terrível que pareçam as coisas, a história está indo exatamente para aquele final que Ele já marcou. Então, esse nome de Deus revela o nome desse Deus soberano, desse Deus todo-poderoso. Volta comigo então para vermos alguns exemplos. Gênesis 17:1. Vamos lá? Gênesis 17:1. Gênesis 17, versículo 1. Diz o texto ali: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe Yahvé e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou eu sou o El Shaddai. Essa é a ideia de que eu estou controlando a história, eu estou conduzindo as coisas. Anda na minha presença, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então a revelação de Deus com esse nome, o El Shaddai. Olha ainda o capítulo 35, ainda em Gênesis, capítulo 35, versículo de número 11. 35:11. Você tem a mesma ideia, né? Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, de novo, Deus falando agora com Jacó, o mesmo Deus que se revelou a Abraão, o mesmo Deus que controla a história, que cuida de tudo. Ser fecundo, multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações vão sair de você. Então, vai em frente. Ele está conduzindo a história. Esse é o nome que aparece de Deus aqui. Olha ainda Êxodo 6, versículo 3, um pouquinho mais à frente. Êxodo 6:3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Então olha só, Deus não tinha falado com Abraão que ele era o Yahvé, aquele que é o imutável, aquele que é aquilo que é. Ele não tinha se revelado com esse título para Abraão, mas tinha se revelado com o nome El Shaddai. É isso que a gente está percebendo aqui no texto, né? Olha também Números 24. Vamos lá mais na frente um pouquinho. Números 24. Versículo 4. Números 24, versículo 4. E também o versículo 16. Então, a palavra daquele que ouve os ditos de Deus, que tem a visão do El Shaddai. Aqui é o Balaão que está dizendo isso, né? Ele está dizendo que eu sou aquele que ouve o Deus Todo-Poderoso. Eu ouço o El Shaddai, né? Então, ele está mostrando que aqui é o nome El Shaddai. Olha também o versículo 16. No versículo 16 também a mesma ideia. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, aquele que sabe a ciência do Altíssimo e, no caso, aquele que tem a visão do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Olha ainda o texto do Salmo 68. Vamos lá na frente. Salmo 68. Salmo 68, verso 14. Diz assim: quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Ou seja, quando El Shaddai dispersa os reis, trabalha com a história, está mostrando apenas que Deus é esse Deus Todo-Poderoso que controla os reis, que controla a história. Salmo 91, 1. Salmo 91, 1. O
que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né? Então aquele que é o Todo-Poderoso também. Então só, meus irmãos, finalizando aqui, lembrando que esses nomes de Deus levam-nos a pensar na grandeza, no poder, na majestade, na fidelidade, na imutabilidade de Deus, né? Então existem outros nomes também simples para Deus lá do Novo Testamento. Por exemplo, a palavrinha Abba, que você tem lá no Novo Testamento, é um nome simples para Deus. O próprio nome Senhor também no Novo Testamento é um nome simples para Deus. O nome Todo-Poderoso, o Pantocrator, lá do Novo Testamento, também é um nome simples para Deus. Então, vamos ter vários outros nomes que se encaixam nesse mesmo objetivo da lição de hoje aqui, né? Mas todos eles mostram Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua imutabilidade, nos seus propósitos, e conhecer Deus pelo seu nome é um privilégio que nós também temos através da Escritura. Então a nossa posição diante de tudo isso é uma posição de servo, de temente a Deus, daqueles que olham para o Senhor e reconhecem que de fato Ele é aquilo que os seus nomes revelam. Uma vez sabendo que Ele é isso, o nosso temor, a nossa obediência entra em ação então na nossa vida. Nosso desejo é que essa reflexão de hoje possa nos ajudar aqui a conhecer, a perceber um pouquinho mais de perto da grandeza e do ser de Deus. E assim possamos temê-lo, obedecê-lo mais e melhor.